Boa noite a todos. Iremos abordar a doença de Alzheimer, as perdas cognitivas e o comprometimento da memória. Os participantes foram Heloísa, Júlia Mariana, Lucas, Michele e Miguel. Iremos então iniciar todo o nosso trabalho falando do objetivo principal do projeto, que é esclarecer através de um vídeo explicativo o conceito da doença de Alzheimer, bem como as condições do cotidiano de pessoas portadoras da mesma, como cuidar dessas pessoas nas questões clínicas do tratamento, bem como na importância no acolhimento no âmbito familiar. A doença de Alzheimer, então, é uma doença neurodegenerativa progressiva que provoca demência, comprometendo, ao longo de sua lenta evolução, a autonomia dos pacientes. É feita uma distinção entre a dependência por limitações motoras e redução de mobilidade, daquela decorrente das perdas cognitivas. A perda da memória. Os pacientes com doença de Alzheimer vão perdendo gradativamente sua memória, tendo em vista que a doença é degenerativa. A perda de memória, em geral, é o principal sintoma da doença. É a perda da memória recente. As células do cérebro no hipocampo, uma parte do cérebro está associada com o aprendizado, que são normalmente as primeiras a serem danificadas pelo Alzheimer. Começa no tronco cerebral, com a progressão da doença, a destruição atinge também outras áreas do córtex cerebral. A relação da família, ela vai tornar de extrema importância para os portadores da doença de Alzheimer. A família, ela tem um papel fundamental no tratamento, na diminuição e amenização dos sintomas, na qualidade de vida do paciente, nas orientações aos cuidadores, visto que essa doença, ela não afeta apenas a pessoa portadora de Alzheimer, mas sim da família em si. Os familiares devem sempre estar por perto e tentar estimular o paciente com a doença de Alzheimer a executar tarefas que gostava de fazer, tentando entender o idoso, mas não obrigando a fazer o que ele não quer. Os cuidadores não devem sobrecarregar o paciente com muitas atividades, o que pode gerar estresse, ansiedade e acabar comprometendo o tratamento. É importante também estimular a comunicação, contando histórias e conversando sobre os assuntos do dia a dia ou assuntos que antes esse idoso gostava de conversar. A doença de Alzheimer costuma progredir em 4 principais fases, de acordo com o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Alzheimer. A primeira, inicial ou leve. O primeiro estágio é marcado por alterações, principalmente na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Mas essas mudanças, elas ainda não são suficientes para afetar significativamente a rotina de trabalho ou os relacionamentos. As pessoas nesse estágio costumam ter lapso de memória quando se trata de informações simples, como conversas, eventos recentes ou compromissos. Também podem ter dificuldade de tomar decisão. Por fim, o estágio inicial ainda podem ocorrer problemas leves de linguagem, desmotivação, perda de interesse ou atividades e mudanças de humor, como depressão e ansiedade. A segunda fase é a moderada. Nesse estágio, as dificuldades de linguagem, assim como para realizar tarefas simples e coordenar movimento, são acentuadas. Como as limitações ficam mais graves, os impactos são mais evidentes e começam a dificultar bastante o dia a dia do idoso. A pessoa pode ficar muito desmemoriada, especialmente quando se trata de eventos recentes e nomes de pessoas próximas. Torna-se incapaz de executar tarefas simples, como cozinhar, limpar a casa e fazer compras. Portanto, pode precisar de um cuidador para ajudá-lo.
A terceira fase é a grave. Neste estágio, a pessoa com Alzheimer já está completamente dependente de um cuidador. Ela pode apresentar dificuldades para falar, comer, andar e incontinência urinária e fecal. Em geral, o paciente já não reconhece parentes, amigos, objetos familiares. Ele não entende o que acontece ao seu redor e pode manifestar comportamentos inapropriados em público. Aos poucos, pode necessitar até de uma cadeira de rodas para se locomover. A última fase é a fase terminal. Nesse caso, a pessoa com Alzheimer fica restrita ao leito. Em muitos casos, não consegue se alimentar normalmente pela boca e pode sofrer infecções recorrentes. É bom lembrar que a progressão da doença pode variar de pessoa para pessoa e, além disso, é comum apresentar períodos de estabilidade em cada um dos estágios aqui citados. Agora eu vou falar um pouco sobre a psicologia na doença de Alzheimer e como intervir. A psicologia, dentro de seus vários olhares sobre o ser humano, atuará dentro desse contexto de mudanças biopsicossociais em 2 parâmetros de atendimento: o atendimento ao paciente com Alzheimer e o atendimento ao familiar e o cuidador. Com o paciente, no momento inicial da doença, o psicólogo ajudará a atribuir significados para este momento de sua vida, trabalhar com seus medos e outros sentimentos que surgirão à frente dessa doença e ajudará a ressignificar as histórias do paciente, realizando a manutenção de sua identidade. As dificuldades com a memória e as alterações comportamentais advindas da doença fazem com que os pacientes sejam ansiosos e repetitivos. Então é de extrema importância que o psicólogo tenha um olhar mais atencioso para com seus pacientes, já que é uma situação delicada e que tende a se agravar ao longo do tempo, conforme a doença avança. É importante deixar claro que a psicoterapia somente é indicada para a fase inicial da doença. Recomenda-se ainda que as sessões tenham maior frequência por 2 motivos: um para que o paciente não se esqueça do psicólogo e para que o laço terapêutico seja estabelecido. Pode-se ainda haver as habilidades cognitivas preservadas, incentivar o convívio social e atividades de lazer, tão importantes não só para o paciente, como também para aqueles que são responsáveis pelo seu cuidado. Já com os familiares e cuidadores, deve-se trabalhar com a psicoterapia e orientação. O primeiro passo é a aceitação que essa doença não tem cura e que existem alternativas para retardar sua progressão e trazer maior bem-estar e qualidade de vida para o paciente. O adoecimento dos cuidadores também é um assunto preocupante. Para grande parte, falta conhecimento acerca da doença e para outros, falta o apoio por parte da família ou membros mais próximos, o que faz com que entre em um sofrimento profundo e diário. A família começa a passar por apertos causados pelo comportamento impróprio na frente das pessoas, agressividade sem motivo e, acima de tudo, quando alguém que você ama mal se lembra de você. O familiar começa a viver mais em prol do doente do que a si mesmo, pois seu familiar não consegue executar tarefas mais simples sem ajuda. É de extrema importância que os familiares e cuidadores frequentem terapias, grupos de apoio ou palestras informativas. A informação sobre a doença e o suporte psicológico oferecidos são grandes aliados para ajudar o familiar no controle de suas emoções no dia a dia. Dessa forma, este familiar, com uma maior compreensão de todos os fatores que podem influenciar sua vida nesta condição, podem se organizar melhor, permitindo um momento de lazer, mesmo que sejam poucos, para distrair-se e não adoecer. O Alzheimer ainda não tem cura, mas existem tratamentos eficazes que podem prolongar a vida e o bem-estar do paciente. Inicialmente, a prevenção dessa doença é de caráter multifatorial e depende das atitudes da pessoa. Há inúmeros itens de suma importância preventiva contra o Alzheimer, como, por exemplo, o tipo de dieta do indivíduo, a sua saúde emocional, atividades cognitivas para manter o cérebro sempre ativo e diminuição de fatores que apresentam risco vascular. Já no âmbito de tratamentos contra o Alzheimer, estratégias farmacológicas e intervenções psicossociais são as estratégias traçadas para tratar essa doença. Em relação ao tratamento farmacológico, diversas substâncias psicoativas estão sendo propostas para preservar ou restabelecer a cognição, o comportamento e as atividades funcionais do indivíduo. Entretanto, o efeito dessas substâncias está limitado apenas a retardar a evolução natural da doença, permitindo apenas uma melhora temporária no paciente. Existem alguns medicamentos e terapias que estão sendo testados e que têm uma capacidade promissora para o tratamento efetivo e até mesmo para alcançar a cura do Alzheimer. Testes em camundongos representaram um bom avanço na busca para a cura do Alzheimer. Houve testes com uma droga utilizada no combate à asma, o Zileuton,
que inibiu a produção de leucotrienos, lipídios produzidos por uma ação natural para a proteção de células nervosas no início da demência, mas que a longo prazo é prejudicial. Nos camundongos, houve uma redução de 90% dos leucotrienos, o que resultou no desaparecimento completo da inflamação cerebral e na reversão de danos desses camundongos. Outro bom exemplo de substância que está sendo estudada para tratamento da doença é o CBD, o canabidiol, pois foi descoberto que essa substância pode retardar o efeito da doença. Isso ocorre porque o CBD diminui a concentração da proteína beta-amiloide, que é o principal suspeito dentre as causas do Alzheimer, já que ela prejudica a comunicação entre os neurônios. A pesquisa com células-tronco pode fazer toda a diferença para encontrar tratamentos eficazes ou até mesmo a cura para a doença de Alzheimer. Isso porque é possível usar as células de pacientes para estudar os mecanismos e as causas da doença, bem como testar novos tratamentos. As células-tronco são bastante eficazes em tratamento de doenças imunoinflamatórias, como no caso do Alzheimer, justamente pela capacidade de transformação em diversos tipos celulares, sendo, nesse caso, úteis para combater o excesso de uma proteína cerebral que possui relação com o Alzheimer, a beta-amiloide. Nós queremos então agradecer a todos pela atenção, cujo objetivo foi, por meio de um vídeo curto, esclarecer um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. Se há alguma dúvida, vocês ficam à vontade, tá bom? Obrigada. That's all, folks.